um jovem rapaz chamado Kusaragi Godou viaja para a Itália com o objetivo de devolver a uma mulher chamada Lucrezia Zola uma tábua de pedra, que obviamente não tem droga dentro, tá gente? Ele passou pelo avião, foi tudo tranquilo. Ela é apenas uma pedra peculiar que lhe foi dada pelo seu avô. No entanto, ele mal sabe que essa viagem pacífica se transformará num cenário cheio de animais gigantes, com garotas bonitas e um pouco de God of War. Essa treta toda começa quando uma mulher bela chamada Erika Brandelli aparece diante dele, e alegando estar representando aí a cruz de cobre negro, a Erika embosca o Godou, exigindo dele o Grimório em formato de tábua de graça, sem nem mesmo oferecer um beijinho. No meio do encontro, um javali monstruoso surge de repente querendo brincar com eles. A Erika e a sua empregada correm para atacar a fera em um carro, mas a força de Erika se mostra inútil, pois ela não consegue nem mesmo afetar a fera. Enquanto isso, o Godou se depara com um certo deus. Ele, sem noção do perigo, explica que está a caminho de entregar esse Grimório para alguém. E o Vetragna, também conhecido como um deus que ama a batalha, examina a tábua de pedra e parte depois de perceber que o Godou tem potencial para derrotá-lo. De volta a Erika, ela ainda está lutando contra o javali gigante, mas infelizmente ela é derrotada por ele. O Godou consegue resgatar a Erika bem a tempo e surpreendentemente o javali gigante desaparece sem mais nem menos. Após ser salva, a Erika explica que esse javali é um tipo de ser herético e muito poderoso que somente os usuários de magia podem perceber, e que o único objetivo de um ser como esse é trazer a destruição ao mundo. E depois de saber da intenção do Godou de entregar o Grimório a uma mulher chamada Lucrezia, a Erika concorda em acompanhá-lo, e a linda garota até mesmo oferece sua ajuda, levando-o até o destino final. Ao conhecerem a Lucrezia, que ao contrário das expectativas do Godou, revela ser uma mulher jovem e muito atraente, tendo um bônus em tudo isso, que no caso é o jeitinho dela, que me lembrou aí o jeitinho de uma linda mãe de um amigo bem feio. Bom, o Godou e a Erika apresenteiam com o Grimório de Prometeu. No entanto, a Lucrezia o devolve ao Godou, revelando que o Grimório que ele possui é derivado do lendário livro de Prometeu, sendo algo muito poderoso, que uma linda mulher como ela não gostaria de ter. Então, ela confia a ele a responsabilidade de protegê-lo. No dia seguinte, o Godou e a Erika encontram um outro deus desonesto chamado Melchior. Ele foi ressuscitado pelo deus Vetragna para um duelo. Que nome horrível esse deus tem, meu Deus. Nesse momento, a Erika pede para que os seres vacilões parem com o conflito, mas o Vetragna ataca. Isso faz com que o Godou se torne um aliado de Melchior e também se apaixone pela garota para derrotar o Vetragna. Enquanto a batalha se desenrola, o Vetragna impõe uma espada divina capaz de cortar a divindade e usa a espada para perfurar o escudo do inimigo. Quando o Godou vê a espada atravessando o escudo, ele usa o poder desse Grimório, que representa dois homens numa moto, numa forma obviamente de cavalo, para concluir essa batalha com chave de ouro. Por algum motivo que eu apaguei da minha memória de tão ruim que era, o nosso protagonista dá um beijo na Erika e ela libera o seu poder e mata o deus vacilão. Assim, o nosso protagonista ganhou o título de Matador de Deuses e também ficou conhecido como Campione, que no caso é o nome desse anime de merda, sendo que tudo que o cara fez foi abusar do poder dos cariocas e roubar uma garota. Nunca subestime um carioca, ainda mais se ele tiver uma moto toda destruída, ferrada, com cano cortado. Nossa, esse carioca aí, mano, é dos meus, mano. Eu mesmo um dia sonho em ser assim, mas a minha moto ainda tem cano. É porque eu ainda não tenho esse tipo de nível tão forte de carioca. Depois disso tudo, o Godou acorda com o som de uma voz e se vê descansando no colo de uma linda garota. Ela se apresenta como Pandora, uma mulher generosa conhecida como a mãe de todos os campeões. A Pandora revela que o Godou renasceu como o sétimo campeone, também conhecido como um matador de deuses, depois de sacrificar sua vida para derrotar o Vetragna. No entanto, o seu sonho termina abruptamente quando ele acorda de verdade, e dessa vez ele começa a se preparar para mais um dia normal de aula. Mas, para sua surpresa, ele descobre a Erika em seu quarto, completamente nua, agindo como se estivesse muito apaixonada por ele. É dentro? Era. E ela está com todo esse sentimento, sendo que eles apenas se beijaram, por aqueles motivos tão ruins que a minha memória apagou. Assista esse vídeo até o fim e descubra qual será o motivo pelo qual eles se beijaram. A situação se torna ainda mais incômoda quando a irmã do Godou desaprova completamente a presença da Erika nesse lugar, o que leva o nosso protagonista a tentar explicar para sua irmã tudo o que está acontecendo. Olha, acredita, eu peguei o livro do Prometeus, veio um deus muito poderoso e eu usei o poder de dois caras numa moto representada na forma de um cavalo para roubar o poder de um deus, e depois eu beijei uma garota e agora eu tô aqui, e ela tá aqui também. Top essa explicação. Na escola, o Godou fica aliviado por ter escapado aí da companhia da Erika, pois o que ele gosta mesmo é de uma mandioca com casca grossa, mas o seu alívio dura pouco, pois a Erika se transfere para sua escola e anuncia que está apaixonada por ele, coisa típica de anime onde todas as garotas desejam ficar com o protagonista. Obviamente é algo que vai me gerar bastante engajamento no YouTube e eu já prevejo aí 1 bilhão de visualizações. Enfim, determinado a evitar qualquer constrangimento causado por Erika, afinal de contas, ter uma mulher apaixonada por você no Japão te faz alvo de chacota, o Godou tenta escoltá-la para fora da sala de aula, sendo ele o matador de deuses mais puro que existe. Do nada, uma outra garota aí conhecida do Godou aparece, desencadeando uma cena de engano e sendo ela uma nova adição aí ao harem do nosso protagonista. Enquanto isso, em outro lugar, um homem chamado Vorban Sasha, que no caso é um outro campeone, designa a Liliana a tarefa de recuperar o Grimório
memórias de Prometheus do Godot. Mas voltando, a nova candidata, a participante do harem do nosso protagonista, chamada Yuri, que é apenas uma candidata, a Yuri revela o seu conhecimento sobre o status de Godot como campeona e o apresenta a Toma Amakasu, que explica que o comportamento afeituoso de Erika é uma tentativa de recrutar o Godot para uma organização de nome infantil na qual ela faz parte. Aqueles nomes tipo de Shunibyo. Resumindo, a garota é uma interesseira e esse pessoal aí está preocupado com o nosso protagonista. E bom, sendo sincero com vocês, a preocupação deles é válida, pois com uma aparência como essa, eu também estaria disposto a me juntar a qualquer organização, até mesmo ao Vasco, mesmo que isso signifique morrer. Mais tarde, o Godot confronta a Erika sobre isso e ela promete mostrar a ele os seus verdadeiros sentimentos na cama. E no dia seguinte, o Godot acaba retornando à Itália. E enquanto espera com a Ariana pela chegada da Erika, o Godot encontra inesperadamente a Athena, que o desafia para uma luta. No entanto, o Godot recusa, o que leva a Athena a rotulá-lo como uma fraude, pois ele é mesmo. Antes de partir, a Erika finalmente chega com os representantes italianos da Sociedade de Magos, e logo em seguida ela desafia o Godot para um duelo, a fim de demonstrar suas habilidades como um campeone para os representantes. Após a invocação de uma espada de verdade, a Erika lança uma série de golpes em Godot, mas ele consegue se esquivar de todos eles. Ela então invoca um leão de aço para atacá-lo, mas o Godot utiliza os seus poderes para derrubar o leão no chão, e em seguida, com uma combinação de força, velocidade e charme, o Godot sai vitorioso. Impressionados com as suas habilidades, os membros da Cruz de Cobre Negro decidem concedê-lo o Gorgorion, um poderoso grimório. Além disso, ele descobre que a Erika escolheu ficar com ele por amor verdadeiro, e não por ordem dos superiores dela. Ah tá, a garota do nada se muda de um país para outro para ir na casa do cara só por amor. Faz sentido, verdade, com a minha esposa foi assim também. Assim, a Erika provou o ponto que ela tanto queria sem usar a cama. F. No Japão, Amakasu avisa Yuri sobre um desastre iminente envolvendo Godot e pede ajuda. Em outro lugar, a Athena chega à cidade e invoca seus poderes. Enquanto isso, na escola, as outras meninas desaprovam o Godot, pois elas acreditam que ele não é digno da afeição da Erika. Também não acredito. Sentindo-se rejeitado, o Godot vai embora. Então, a Yuri se aproxima do Godot no telhado e pergunta por que ele trouxe o Gorgorion para o Japão. E nesse momento, ela fica chocada ao saber que a Erika deu a medalha a Godot. Chateada, a Yuri repreende o Godot, alertando para ter cuidado com suas ações, pois elas podem trazer um fim ao mundo. A Yuri então revela uma certa profecia que ela ouviu da princesa Alice do Céu, que é uma pessoa famosa por sua precisão em profecias. A profecia afirma que o mundo será lançado no submundo quando um determinado deus recuperar o seu poder. Mano, com uma profecia dessa não tem como errar, né? Tá cheio de deus solto por aí e o nosso prota acabou de arrancar o poder de um. Vou lançar profecia assim também, vou ficar rico. É tipo falar que no Brasil, no futuro, um político corrupto será eleito. Pô, aqui no Brasil é certeza, mano. Voltando para o anime, a Erika chega e anuncia que o Godot é forte o suficiente para derrotar a Gorgona. E ela pede a Yuri que use sua magia de solteira para identificar o invocador da Gorgona. A Yuri rastreia o invocador e descobre que se trata da deusa desonesta Athena, em sua forma inferior, e que ela está atualmente no Nihon. A Athena deseja lutar contra o Godot e recuperar sua serpente, não a dele, e sim a Gorgona. No entanto, antes que eles possam revidar, a Athena prende a Erika em uma barreira. Ela revela que apesar da bondade do Godot, ela pretende tê-lo e o beija. E sim, galera, se um deus não matar o Godot, ele com certeza vai ter um caso sério com o FBI para ser resolvido. Se pá, isso acontece até o final do anime, então veja esse vídeo até o fim. De qualquer forma, esse beijo mágico faz com que o Godot perca sua consciência, mas a Erika consegue se libertar e defendê-lo. Ela se autoproclama a cavaleira do Kusanagi Godot e enfrenta a Athena em um duelo. E usando a sua lança sagrada de Longinus, a Erika prende a Athena momentaneamente e foge com o Godot. Enquanto isso, a Yuri corre para a batalha para selar a Athena com a sua magia, mas se depara com a Liliana, que informa que o plano deles não terá sucesso. Felizmente, esse indivíduo chega usando a magia para imobilizar a Liliana e eles se retiram juntos. Em um outro lugar, o Godot recupera sua consciência com a Erika ao seu lado, e ela lhe apresenta duas opções: ou eles permitem que a Athena encontre Yuri e a Gorgona, provocando um desastre, ou ele pode usar os seus poderes para resistir e lutar contra a deusa. E embora o Godot se sinta manipulado, ele concorda, e a Erika beija o Godot para transferir informações sobre a origem do Gorgorion. Ah, esse era um motivo que eu não lembrava, né, que eu apaguei. A galera beija o Godot para ele ficar mais forte e também para transferir memórias. Tudo isso porque nesse anime não há outra maneira melhor de transferir informações do que um humilde e inocente beijo. Eles elaboram uma estratégia que envolve a história de fundo e a mitologia da Medusa. Amakasu e Yuri estão se escondendo com a Gorgona, mas sabem que não poderão escapar da deusa Athena por muito tempo. Já a Athena convoca centenas de corujas para procurá-los. Enquanto isso, o Godot está tentando se afastar de Yuri e Amakasu para chegar a tempo. No entanto, o Godot impede que a donzela do santuário pense nele e diga seu nome, para que ele possa usar os seus poderes emprestados para se teletransportar. Quando a Athena rompe as defesas do santuário, a Liliana avança para defender a Yuri, mas é facilmente dominada pela imensa força de Athena. A Athena se apodera da Gorgona e usa um ritual para restaurar sua forma original. Uma forma bastante completa, se assim posso dizer. Era dentro. No entanto, ela percebe que alguns dos seus poderes estão faltando. A Yuri se lembra do nome do Godot, e ela convoca com sucesso o Campione junto da Erika. A Athena
restaurada se dirige a Godot como um rei demônio desprezível, e ele invoca sua espada dourada, pedindo a Athena que vá embora pacificamente, mas ela se recusa. Antes do Godot confrontar a Athena, a Erika lhe dá a chave para a vitória na forma de você adivinhou, um beijo. Com o tamanho poder adquirido, o Godot transporta a si mesmo e a Athena para um mundo dourado, mundo esse que está sob a autoridade dele, e lá ele desafia essa deusa. A Athena convoca cobras para atacar o Godot, mas ele usa sua espada para penetrar em sua divindade e revelar a sua verdadeira origem como a antiga rainha-mãe dos deuses, a deusa da morte e da sabedoria, que foi roubada por deuses masculinos liderados por Zeus. Nisso, a Erika explica a Yuri que o Godot está usando os poderes do Veratragna para enfraquecer a Athena, cortando a sua história divina. No entanto, a espada de Godot acaba perdendo o poder quando a Athena reconhece que ele está usando as habilidades do deus persa da guerra. Em resposta, o Godot convoca os corcéis de Veratragna para conter a Athena, abrindo uma brecha aí para que ele use a lança da longevidade de Erika para derrotá-la, ou devolvê-la à sua forma inferior. Agora, uma Athena gravemente ferida pede para ser morta por Godot, mas ele decide poupá-la, pois ele, um homem de verdade, demonstrando aí que é um homem de cultura e se recusando a machucar um rosto tão bonito. Depois que ela desaparece, a Erika se sente desapontada, porque ela havia planejado que o Godot derrotasse a Athena no Japão, para que ele pudesse adquirir os poderes da deusa. Mesmo assim, ela fica satisfeita com a vitória dele. No dia seguinte, o Godot faz uma visitinha a Erika, tentando acordá-la. No entanto, a Erika responde tentando seduzi-lo, e pedindo até mesmo a ajuda dele para vesti-la. Enquanto isso, a Yuri tem um sonho perturbador com aquele campeone com nome de mulher, Sasha. Nome esse que eu espero não repetir por muito tempo. Ele é outro indivíduo poderoso conhecido como Campione. Mas a irmã de Yuri acredita que ela tem uma queda pelo Godot, e a imaginação de Yuri corre solta quando ela se pergunta sobre a possibilidade de se casar com o Godot. No entanto, seus pensamentos são interrompidos quando ela vê a Erika sentada no colo de Godot na escola, o que a deixa frustrada. Mais tarde, naquela noite, o Godot recebe uma ligação telefônica de Salvatore Doni, um outro Campione, que se refere ao Godot como seu melhor amigo e rival. O garoto bonito lhe diz para lutar com o Campione Sasha, que está no Japão para se tornar mais forte. E durante um banho, a Liliana inesperadamente embosca Yuri, que tenta desesperadamente pedir ajuda. Infelizmente, a Yuri é sequestrada e levada para o Sasha, que a toma como a sua propriedade. E sinceramente, não sei dizer se esses caras se parecem com um vampiro ou com um rato, mas ele tem um ar sinistro quando diz a Yuri que pretende reencenar essa cerimônia de sacrifício de invocar um deus para aliviar a dor e seu tédio, porque um antigo parceiro seu foi detido por Salvatore há 4 anos atrás. Mais tarde, vemos esse indivíduo de 4 olhos pedindo a Godot e a Erika que resgatem a Yuri do Homem-Rato, já que apenas um campeone pode enfrentar outro campeone. Enquanto isso, a Yuri se recusa firmemente a ajudar o cara lá no seu esquema malévolo de liberar um deus desonesto e semear o caos do Japão. Ela chega ao ponto de dizer que vai se matar para impedi-lo. No entanto, o Sasha Valban, usando seus poderes derivados do deus Josurus, convoca adversários falecidos que foram ressuscitados para servi-lo. Ele revela cruelmente que pode domar a vontade de Yuri, mesmo se ela morrer. A Erika e o Godot conseguem rastrear a localização do Sasha, mas ele retalia, enviando seus lacaios mortos-vivos para atacá-lo. Entre eles está um golem bem poderoso, que a Erika derrota explorando sua vulnerabilidade, que no caso era a destruição de sua cabeça. Enquanto isso, a Yuri confia na Liliana, que está carregada de culpa por ter participado do sequestro da donzela do santuário. A Erika e o Godot persistem em lutar contra as defesas do Sasha, reservando a autoridade de Deus para o duelo iminente contra ele. Quando o casal poderoso conhece o Sasha, a Erika manipula o cara para que ele acredite que o Salvatore disse que os idosos devem aceitar a sua idade e os jovens devem assumir a autoridade. Em resposta, o Homem-Rato arrogantemente sugere um jogo entre eles e concorda em deixar o Godot levar a Yuri, desafiando-os a superarem ele até o amanhecer. Enquanto eles fogem, a Erika adverte o Godot de que eles não podem esperar escapar para longe e o incentiva a enfrentar um homem com cara de rato frente a frente. No entanto, como Valbon é um campeone antigo, a Erika não sabe de suas fraquezas e ela também revela o seu conhecimento da história sombria da Yuri com Sasha. Basicamente, o campeone com cara de rato quer sacrificar 30 meninas, incluindo a própria Erika, para invocar um deus desonesto. E depois de 30 minutos, um clássico jogo de esconde-esconde se transforma em um jogo de fome, pois o Sasha convoca uma matilha de lobos para persegui-los, mas a Erika os derrota. E infelizmente, essa ação permite que o Homem-Rato os rastreie, e o experiente campeone já chega junto com seu exército de servos mortos-vivos. O Godot usa o seu avatar do Cavalo do Sol para obliterar alguns dos servos do Sasha, mas o cavalo é devorado pelo cara, que se transforma em uma criatura semelhante a um lobo. Percebendo o risco de usar seus outros avatares sem entender os pontos fracos do seu inimigo, o Godot decide recuar ao lado de Yuri, e a Erika também decide que o melhor é se retirar do confronto. E infelizmente, quando a Erika está se retirando, ela é confrontada pela Liliana, e ao mesmo tempo, a Yuri percebe que o Godot está gravemente ferido. Ela tenta curar o Godot, mas ele revela que os campeões não podem ser afetados por magia externa. A Yuri de repente tem uma premonição e entende uma pista sobre a fraqueza do Sasha. A Erika e a Liliana lutam, e durante o duelo, a Erika pergunta a Liliana se ela está sendo forçada a servir o Sasha, pois a Liliana que ela conhecia não teria apoiado a tirania desse cara. E a Liliana então revela que
ela está agindo aí por ordens do seu avô e outras coisas lá muito difíceis de se entender. Eu quero que todo mundo vá à merda. Anime bosta, só tô vendo pelos beijos e pelas garotas. Eu só sei que as duas estavam lá lutando quando a Yuri e o Godou chegaram para tentar impedir a briga. E do nada, a Erika consegue envergonhar a Liliana ao revelar um romance que ela escreveu e escondeu em sua escrivaninha. E isso sim é jeito de derrotar uma mulher. Todo o grupo confronta o Sasha e a Liliana finalmente se demite da sua servidão a esse campeone. No entanto, o Sasha, mais conhecido como Valban, vou chamar de Valban, mano, não aguento chamar o cara de Sasha, se transforma em sua forma de lobisomem. E usando a dica de Yuri, a Erika beija o Godou, concedendo-lhe o conhecimento da fraqueza do Sasha e também dando poder ao nosso protagonista. Assim, o nosso protagonista faz o básico, o mesmo de sempre. Ele transporta o Valban para o seu mundo dourado, onde ele revela que o Valban está usando os poderes roubados do deus Apolo. Por meio de suas palavras de poder, o Godou consegue romper a autoridade divina de Valban. E embora o Godou tenha derrotado a autoridade de Valban derivada dos poderes de Apolo, o Valban ainda tem seus servos mortos. Mas a Erika e a Liliana defendem o grupo, e a Yuri percebe uma possível conexão entre Osiris e Apolo, e transmite a eles uma mensagem de que o mundo está em perigo. E para transferir o seu conhecimento para o Godou, sem hesitar, a Yuri o beija apaixonadamente, reconstruindo a espada e a pequena salsicha dentro das calças do cara no processo. O Godou derrota os servos da morte, o que força o Conde a recorrer à sua autoridade sobre as divindades do clima, lançando um ataque relâmpago contra o Godou. No entanto, o cara usa uma cabra para controlar o raio, e com a força de vontade da Erika, a Liliana e a Yuri, elas conseguem aprisionar os espíritos mortos e esmagar o Valban. No entanto, o cara consegue sobreviver e se prepara para atacar, mas no fim, com o amanhecer, o velho com o nome de garota decide ceder para o Godou. Já a Yuri desmaia, e a Liliana vai lá e informa ao Godou que o seu avatar de bode drena a energia dos seus aliados. E aproveitando a situação, a Erika rouba um beijo do Godou, porque é disso que o anime se trata. De volta à Itália, o Godou está de férias. Sim, senhores, finalmente chegamos ao querido episódio de praia. E o que não pode faltar no episódio de praia, jogos de vôlei. Ah, e o mais importante, relaxar nas banheiras. No entanto, nosso protagonista não parece estar gostando muito. Ele tenta escapar da cena. Como previsto, ele encontra o resto do grupo aí nas fontes termais e a Yuri o repreende por ele ser um pervertido. Mais tarde, naquela noite, enquanto todos estão dormindo, o Godou foge do castelo. Então a Athena aparece de repente e informa ao Godou que uma batalha é iminente. Ela expressa sua empolgação em participar e o transporta para uma ilha usando um feixe de luz verde. Enquanto isso, o Salvatore invade um castelo em Nápoles e descobre um pilar emitindo energia divina, o selo de Hera. Nisso, a Liliana chega e pede a Salvatore que não faça mais nada, pois há forças poderosas em ação, com Gorgona se revelando na primavera. No entanto, o Salvatore ignora a Liliana e usa sua lâmina invencível para quebrar o selo, convocando uma fera divina na forma de um dragão. A Liliana observa horrorizada o dragão ser atacado pelo deus Perseu, conhecido como lendário matador de dragões. Ela pede a Perseu que poupe o dragão, pois a sua vida está ligada à ilha. E no momento em que Perseu está prestes a matar o dragão, a Athena e Godou chegam a tempo de defender a Liliana. A Liliana explica a Godou que o Perseu é um inimigo mortal das deusas mães e dos dragões. A Athena consome o dragão, impedindo que ele sofra mais danos. E o Godou pede aos dois deuses que não lutem na ilha para proteger os humanos do conflito. A Liliana se retira com Godou, avisando-nos que agora o Perseu tem interesse nele. Ela implora a Godou que derrote o Perseu para salvar a ilha da destruição. No entanto, quando Godou explica que ele não tem poder para fazer isso, a Liliana fica chocada ao saber que ele obtém poder de outras pessoas por meio de kiss, por meio de beijos. E quando Perseu os persegue, o Godou invoca o Javali para atacar, mas o Perseu sobrevive. Ele atira uma flecha bem no meio do peito do Godou, e antes que o Perseu possa matar o Godou com outra flecha, a Athena intervém e ataca o Perseu, alegando que o Godou é sua presa. Depois de ouvir isso, o Perseu decide recuar e esperar o Godou se recuperar completamente antes de lutar contra ele. A Athena também desaparece, dizendo a Liliana que ela será a única a matar o Godou. Enquanto o Godou está inconsciente, ele tem mais um sonho com a Pandora, e lá ela estava tentando animá-lo. No dia seguinte, o Godou acorda em um hospital com a Liliana ao seu lado, e a criada dela, a Karen, comenta sobre o interesse amoroso da sua mestra pelo Godou. Tudo isso para o grande constrangimento da sua chefe. Eles retornam à mansão para traçar estratégias e descobrir como Perseu conseguiu selar as autoridades de Godou. Elas suspeitam de uma conexão entre Perseu e o deus persa da guerra. Enquanto exploram a varanda, a Karen pede para que a Liliana se aproxime do Godou e tente seduzi-lo. Como a sua organização, a Cruz Negra de Bronze, se tornou a mais fraca em comparação à organização rival, a Cruz Negra de Cobre, devido à proximidade de Erika com um deus matador, vai ser bem legal seduzir o Godou e deixar a organização dela mais forte. De repente, a Athena aparece e incentiva o Godou a lutar contra o Perseu. O Godou pergunta se ela tem informações sobre os pontos fracos do cara, mas a Liliana recusa a ajuda de Athena, quando ela pede um favor e um retorno. Mais tarde, a Liliana repreende o Godou e diz para ele ter mais cuidado e não dever favores aos deuses. Depois disso, ainda nessa mesma noite, o Godou fica chocado ao se ver paralisado, e a Liliana revela que o envenenou para que ela pudesse encontrar a Athena sozinha na praia e obter informações. Na praia, a Liliana se encontra com a Athena e tem uma visão sobre a identidade de Perseu. A Athena dá a entender que o Perseu tem um importante ancestral ligado ao deus persa. Enquanto isso, esse cara doido aí impede que outras garotas cheguem até o Godou. Tudo isso porque ele
quer que o Godot lute sozinho contra o Perseus e se torne o mais poderoso. A empregada diz a Liliana que a única maneira do Godot derrotar o Perseus é por meio de um beijo. Obviamente, um beijo, sempre um beijo, né? Mas ela não consegue beijá-lo, porque o seu primeiro beijo precisa ser com o seu verdadeiro amor. E como o Godot não quer forçar a questão, ele foge da mansão. No entanto, a Liliana o alcança rapidamente. O Perseus os encontra e leva o Godot para um duelo com ele na frente de uma multidão de espectadores. O Godot usa sua autoridade e escolhe um touro de Viratragna para lutar contra o deus malfeitor Perseus. O nosso protagonista aí tentou atacar com um pilar, mas o cara facilmente o corta em dois. A luta continua e apesar da igualdade, o Perseus desabilita as autoridades de Godot e o atinge com uma flecha. Nisso, a Liliana recita uma rima e beija o Godot, oferecendo sua lealdade a ele. E em troca, ela pede que ele a beije várias vezes. E por meio dos seus beijos, ela transmite o seu conhecimento ao Godot. Antes era um beijo só, agora são vários, só melhora. O Godot confronta o Perseus mais uma vez e o leva para o seu mundo dourado, como sempre, revelando a sua identidade como Mitra, o deus do sol adorado pelos antigos romanos e antigo mestre de Viratragna. Ele usa suas palavras de poder para cortar a falsa identidade de Perseu como um herói grego, usando uma espada gigante para cortar o arco de Perseus e a autoridade de Mitra. E embora o Perseu ainda consiga prender o Godot com a sua espada, o Godot decide usar o seu avatar de camelo de Viratragna, e com o avatar do camelo, o Godot consegue repelir o Perseu. E quando a Liliana tenta ajudar, o Perseu consegue controlá-la com a sua autoridade de herói lendário, mas a Liliana consegue se libertar do feitiço pelo poder do amor. Ele elogia o uso do poder do amor quando é imobilizado por Liliana, e o Godot usa o seu avatar de javali para derrotar o Perseu. Depois disso, a Liliana vai lá curar o Godot, mas dessa vez ela se sente hesitante em beijá-lo. Nisso, a Athena chega e beija o cara. De qualquer forma, tudo nesse anime termina em beijo. Não, pera, também tem o Perseu que é morto por uma figura sombria que segura uma foice e depois o devora em sua forma de serpente. E pode parecer que foi a mulher mais bonita de todos quem fez isso, quem sabe? Tem que ver o vídeo até o fim. Depois de todos esses acontecimentos, a Erika e Yuri chegam no hospital e a Erika vai lá e pede para que o Godot arrume outra amante. De volta ao Japão, a Yuri recebe notícias de Ana, que diz que ela precisa fazer o Godot aí fortalecer sua conexão aí com os magos italianos. Resumindo, a garota tem que ficar perto do nosso protagonista e dar beijinhos nele. É disso que o anime se trata, mano. Então, para a surpresa de Yuri, a Liliana se transfere para a escola, levando a irmã do nosso protagonista a repreendê-lo por trazer mais garotas da Itália. Na escola, uma tal de Ana vai até o Godot e promete sua lealdade. Afinal de contas, o cara é um campeão e continua vencendo batalhas. Depois da escola, a Erika leva o Godot para o primeiro encontro. E no final do encontro, o Godot e a Erika finalmente compartilham um momento romântico, no qual a Erika expressa a necessidade de que o Godot seja mais atencioso com os sentimentos dela, sendo ela a primeira, então ela tem que ser a melhor, tá ligado? De repente, a Ana interrompe o encontro e desafia a Erika, dizendo que ela quer ser a garota principal. Ela acredita que o Godot, como um campeão japonês, não precisa ter amantes italianas, e sim uma japonesa. No entanto, o Godot intervém, dizendo que toda mulher é lucro, e em uma reviravolta surpreendente, a Ana se revela como uma maga aventureira capaz de usar magia sem depender do poder de um deus desonesto, e como resultado, o Godot é enviado para um plano astral, deixando a Erika em um estado de pânico. Sem hesitar, a Erika também salta para o plano astral, e a Ana decide persegui-los, pulando para dentro do portal. Enquanto isso, a irmã do nosso protagonista estava lá assistindo ele enquanto esperava a TV, quando de repente, o teto desaba, e para sua surpresa, a Athena aparece querendo encontrar o Godot. No entanto, o nosso protagonista se encontra no plano astral, e enquanto caminha, ele sente enjoo por conta do ambiente. Pouco tempo depois, o Godot se depara com uma cabana, e ao entrar, ele vê um homem cozinhando algo. O homem se apresenta como Suzano, um deus muito frio, e também guardião de Ana. E enquanto o Godot descobre quem era o Suzano, antes de se retirar para o purgatório, a Shizuka está amaldiçoando seu irmão por tê-la abandonado, e pergunta para Athena que tipo de relacionamento ela tem com seu irmão. No fim, ela interpreta mal a deusa como outra garota interessada em seu irmão, sendo o cara a Boca Dourada. Em outro lugar no plano astral, a Erika e a Ana estão brigando por causa do Godot. A Ana insiste que, como um campeão japonês, o Godot só deve ter amigos e companheiros japoneses. E de volta ao Godot, o cara tá lá tomando um drink com o Suzano, até que do nada ele começa a sentir dores de cabeça. O Suzano então explica que ele está começando a se encher de memórias do universo, e em um tom de brincadeira, ele desafia o Godot para um duelo. Ele revela que a Ana está derrotando a Erika, mas ela foi possuída por uma espada com um nome gigantesco bizarro que eu não vou ler isso. Sim, mano, a Ana permitiu que essa espada ia possuísse completamente, o que lhe permite despojar a Erika de sua magia. A Liliana e a Yuri seguem em um estranho resíduo mágico até o local do duelo, e de repente, esse doido chega para informá-los de que coisas estranhas estão acontecendo em todo o mundo. Enquanto isso, o Godot entra em cena para salvar a Erika e os leva para o seu mundo dourado. Ele usa suas palavras de poder para revelar a origem da espada, afirmando que a sua arma de honra é superior a ela. A espada se retira da Ana, mas assim ele começa a resolver o B.O. da espada. Depois disso, o Godot tenta transportá-los de volta ao mundo humano, mas se vê incapaz de fazer isso. Então a Erika revela que o herdeiro do plano astral a envenenou. Dito isso, ela fala para o Godot cuidar da Liliana e da Yuri, e confessa o seu verdadeiro amor por ele. Ela queria compartilhar um futuro com ele, dar vários beijos, ter um filho e espancar ele quando ele desse mole para outras garotas. E nesse momento, o Godot tem uma visão do Viratragna, que o lembra de que ele é um poderoso campeone. Então, o Godot absorve totalmente o último poder de Viratragna para ganhar a autoridade sobre a juventude. Assim, eles se beijam, e ele é capaz de imbuir a Erika com a proteção e a cura. E mais uma vez, o doido
doido do nome bizarro chega para lutar contra o Godot e a Erika. Porém, a Erika agora está totalmente curada, e ela é capaz de usar o seu poder imbuído para lutar contra a espada. Já o Godot consegue extrair a Ana do monstro da espada, e ela expressa sua gratidão. De repente, o plano astral se rompe, e eles estão convocados de volta ao mundo humano, onde uma versão sombria de Athena, a deusa Metis, absorve a espada. E como o Godot está com pouco poder, o grupo pede que ele fuja com os outros, enquanto o resto do grupo decide lutar contra o Alombado juntos. Já a Makaza os leva ao Monte Fuji, o lugar mais secreto do Japão, e revela que Athena perdeu seus poderes e memórias para o Metis. Ele usa suas memórias de Godot para lhe dar força, enquanto a Yuriana prende Metis para que os dois magos italianos possam atacá-la. Ao mesmo tempo, o Godot está escondido no santuário, quando a Athena lhe pergunta se ela é um deus. A Metis os encontra e o Godot jura defender a Athena, porque como um matador de deuses, esse é o seu dever. O Godot ordena que Metis volte a ser a serpente de Athena, e usa sua autoridade para lutar contra ela, mas é surpreendido por seu poder. Nisso, a cobra acaba conseguindo atingir a Athena, ferindo-a gravemente. Daí Athena vai lá e agarra o Metis, dando ao Godot tempo suficiente para convocar o seu avatar de cavalo para atacar, mas isso não é o bastante. A Athena é absorvida por Metis, permitindo que ela se transforme em sua forma completa. O grupo chega a Godot e recebe a ajuda de cada uma das 4 garotas para expor os pontos fracos de Metis. E você sabe muito bem o que isso significa. Certifique-se de que ninguém esteja assistindo essa tela agora. Se tu estiver vendo isso na tua TV, desliga. Mas se tu estiver sozinho, continue. A Yuri o beija imediatamente, transmitindo o conhecimento e plano deles. Logo em seguida, o Godot os leva para o seu mundo dourado e a Ana o beija, permitindo que ela pegue de volta a espada de Metis. A Liliana o beija e o Godot usa suas palavras de poder para determinar os motivos dela, que são destruir o mundo e buscar vingança contra Zeus. E finalmente, a Erika também o beija, dando-lhe poder o suficiente para resistir. Ele ataca Metis e separa Athena de Metis pouco antes que ela possa reabsorvê-la. A Athena o beija e ele é capaz de combinar todas as espadas e seu mundo em uma enorme foice, permitindo que ele e Athena derrotem Metis juntos. Com Metis eliminada, o mundo volta ao normal e a Athena agradece o Godot e ele percebe que esse era o plano dela desde o início. E ele se surpreende com o fato de ser capaz de receber a bênção da deusa. Mais tarde, na casa de Godot, todas as garotas bajulam Godot durante o almoço, enquanto a Shizuka está farta de todas as garotas obcecadas pelo seu irmão. Assim, a história de um jovem japonês que se torna um matador de deuses e depois o rei de um harem com uma espada doentia chega ao fim. Se você assistiu esse vídeo até o fim, eu espero que você tenha gostado bastante. E o que eu quero dizer pra você é que você clique no próximo vídeo que tá aparecendo na sua tela, que você deixa o like, compartilhe com seus amigos. E é isso, um grande beijo pra todos e até o próximo vídeo. Encontro você lá.